Olá, eu sou o Thiago da Sorte e nós estamos hoje aqui no primeiríssimo episódio do Pode Apostar. O Pode Apostar é uma iniciativa da iGaming, a Associação Internacional de Gaming, e a gente está aqui hoje inaugurando esse espaço incrível para ter conteúdo relevante, convidados muito legais para a gente tratar sobre tudo que está acontecendo nesse mercado tão borbulhante nesse momento. Eu sou a Ana Clara Barros da iGaming. Um prazer estar aqui hoje no Pode Apostar. Esse podcast, nossa, ele demorou, mas ele saiu. É uma idealização da iGaming para trazer informação, ou pelo menos diminuir um pouco da desinformação que tem rolado por aí. E eu tô super animada com esse projeto. Eu acho que vai ser incrível e não podia ter ninguém melhor para inaugurar ele com a gente que quem? Não, a gente tá abrindo com chave de ouro, né? Hoje a gente tá aqui com a Ana Bárbara. Eu tenho até dificuldade de pensar em como apresentar, gente. São tantas atribuições. O que eu consigo dizer, sem parecer que eu tô aqui, assim, apaixonado, é que ela é uma das maiores autoridades no setor, tem uma atuação muito relevante e vai trazer pra gente um debate super rico sobre o tema, talvez, um dos mais importantes, né? Vamos falar de jogo responsável hoje com essa autoridade. Olá a todos, eu sou Ana Bárbara, eu sou uma cofundadora da AMIG, Associação das Mulheres da Indústria do Game, que já temos a Ana Clara como uma das nossas membras associadas. Sou também consultora da Associação Nacional de Jogos e Loterias e faço parte também da Comissão de Jogos e Apostas da OAB de São Paulo. Yes, que legal. Muito legal ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema mega relevante. Eu acho que tá super no momento da gente tratar desse assunto, né? Muita coisa acontecendo, regulamentação rolando, muita mídia ao redor do tema e, enfim, ninguém melhor que você pra gente falar de jogo responsável. E a minha primeira pergunta pra gente esquentar essa conversa seria: qual é a importância disso? O que significa jogo responsável? Conta pra gente a tua visão geral sobre esse assunto. Olha, Thiago, a indústria do jogo, a gente tem que até realmente chamar a atenção disso, ela vem de um histórico muito conturbado, né? Tem registros, né, desde a China antiga que o ser humano já jogava, já apostava. A questão do vício, a questão de um jogo excessivo é o que vem permeando sempre a história do jogo. Vamos colocar assim, mais ou menos de um século para cá, a partir do século XX, quando se começou a ter regulamentações do jogo, regulamentações estatais, o jogo começou a se reposicionar perante a sociedade. Não mais uma forma de entretenimento escura, de submundo, como é que você pediu para eu falar? Darqueira. Mas sim uma forma de entretenimento saudável, praticada por adultos que querem realmente se divertir, tendo aquela emoção de poder ganhar um dinheiro ou não. Então, assim, o jogo, ele está passando por um reposicionamento. O jogo, hoje, ele faz parte da indústria do entretenimento. O que é entretenimento? É diversão. E toda diversão que você leva a uma consequência negativa não é diversão. Isso se aplica a tudo. Sim. Não só para o jogo com dinheiro, que é a nossa indústria, mas também para qualquer outra atividade. Desde um acesso a uma rede social. Até que ponto o acesso à rede social ele é saudável ou não? Qual que é o grande divisor de águas? É quando aquela atividade, aquela prática começa a atrapalhar a sua vida. Então, o jogo responsável nada mais é do que o quê? Você realmente exercer essa atividade, você participar desse entretenimento, mas de uma forma que não acarrete prejuízos para você e para quem está ao seu entorno, né? Curioso isso, né? Porque enquanto eu te ouço falar, eu fico pensando em todas essas polêmicas que têm acontecido, mas que às vezes desviam o nosso olhar de outras coisas que podem também ser prejudiciais. Então, é incrível perceber que quando a gente fala de essa conversa e essa discussão sobre o jogo responsável é super relevante e que isso deveria ter para muitos outros segmentos também, não só para esse, né? Sim. Não, eu acho que a gente está passando por um momento de transição, de sair do submundo ali, né? De uma coisa em que é quase um pecado, né? Jogar e entrar num ambiente regulado, em um ambiente de transformação mesmo, de reposicionamento, em que a gente está falando de uma indústria como outra qualquer. Então, baby steps, né? Pequenos passos, mas... Por favor, eu te interrompi, continua. Não, imagina. Eu tô super curioso pra te perguntar, o papel do governo nisso tudo, afinal, é qual? Como que você vê, afinal, essa entidade tomando conta, né? Vou até complementar a pergunta e perguntar, jogo responsável, ele é papel do governo, do operador
ou do jogador, do apostador? Olha, eu vou começar de trás para frente. Jogo responsável é um papel de toda a sociedade, de todas as partes relacionadas, todos os stakeholders. Não adianta ter uma legislação, e hoje a regulamentação que a gente tem do governo, e a gente parabeniza a Secretaria de Prêmios e Apostas por isso, é uma regulamentação muito moderna, que abraçou muito essa questão do jogo responsável, abraçou uma diversidade de elementos e proteções para as sociedades brutal. Passa também pelo operador, que o operador ele tem uma regulamentação boa, ele tem um mercado que ele conhece, que ele sabe muito bem a importância de ter uma relação saudável com o seu consumidor. Mas não adianta ter apenas o governo, apenas o operador. Também passa do consumidor. A gente está num momento que algumas jurisdições, em que, apesar de todas as proteções, o apostador também não consegue se adequar, ele não tem essa conscientização da importância consigo mesmo. É aquela questão, a gente é responsável pela nossa saúde, no final das contas, né? Sim. Mas, às vezes, a gente... Quem nunca, né? E quando a gente começa a perceber os apostadores saindo de um perfil que seria saudável, óbvio que o governo começa a ter que atuar, a regulamentação e o próprio operador, para ter um mercado saudável. O que resulta de tudo isso? Um mercado cada vez mais chato, cada vez mais engessado, cada vez mais amarrado. A questão de falar assim, vamos limitar os valores de aposta a R$10, 50. Se uma pessoa, para algumas pessoas, realmente R$10, 50 é comprometedor, mas para muitas, de repente, R$100 não vai fazer tanto problema e vai ser muito mais divertido. E você começa a criar uma série de limitações de propaganda, limitação de uma série de coisas por conta de uma parcela que não consegue jogar e brincar de uma forma responsável. Um ponto muito importante que você trouxe é o fato de que quem nunca deu uma vacilada, perdeu mais tempo que deveria. Uma coisa que você comentou até antes foi... o celular avisa a gente se a gente está há muito tempo preso no mundo virtual. Isso é um excelente ponto, porque o governo trouxe essa obrigação também para os operadores, né? Com essa regulamentação da SPA, você, como apostador, se você tiver, claro, essa autonomia e essa consciência, esse nível de consciência desenvolvido, você pode setar os limites lá, falar... como é que é isso? Explica pra gente quais são essas regras, bem assim, por alto, pra gente entender o que o apostador pode fazer para se proteger e quais são as obrigações do operador, né, das bets, dependendo dos limites que ele estabelece lá. Então, uma coisa muito boa da regulamentação brasileira é que ela respeitou muito o jogo como um exercício de liberdade de escolha de entretenimento. O ato de jogar é um ato que não pode estar na regulamentação da SPA, da regulamentação brasileira, um ato que é forçado, você não pode constranger alguém a apostar. Nós, operadores, temos toda uma preocupação, e o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação, trouxe no código de ética deles. A gente não pode vender o jogo como se fosse uma coisa interessante, bacana, legal, que você vai ficar rico, tudo isso. O ato de jogar é uma liberdade, uma escolha do apostador de ter uma experiência de entretenimento, ponto. Perfeito. Dentro disso, o entretenimento responsável, quais são os grandes fatores que interferem numa experiência de jogo e de uma forma para ser responsável? Primeiro, quanto você gasta e quanto tempo você gasta. Esses são os dois grandes pilares de tudo que tem que se pensar quando você pensa numa prática de jogo irresponsável. Se eu gasto muito, obviamente eu estou sendo irresponsável, obviamente eu estou me engajando numa atividade que está trazendo um prejuízo para mim. Por outro lado, se eu também não gasto tanto, estou fazendo aposta só de 5 centavos, 10 centavos, que muitas plataformas permitem, mas fico 6, 7 horas jogando, isso também não é... Isso também é um problema. Você também está deixando de fazer, você está mudando o seu foco de outros pontos por alguma razão para ficar nesse mundo e para ficar, como também tem quem fica em mídia social e quem faz outras atividades. Tudo em excesso, tem uma amiga nossa que fala isso, né? Tudo em excesso é prejudicial. O jogo, a alimentação, o esporte, qualquer. Até água. Até hidratante. Água. Mas para aqueles apostadores que ainda não têm, vamos por assim dizer, um nível de consciência desenvolvido ao ponto de se monitorar, onde entra a obrigação que o operador tem de proteger esses apostadores? Então, eu acabei não respondendo. Não, como é que está a regulamentação brasileira? A regulamentação brasileira, ela trabalha em 4 pilares para fins de eficácia do jogo responsável. O primeiro pilar que a gente falou aqui foi a questão do marketing, de ter como falar, o que falar, como não falar, não induzir, e principalmente conscientização. Conscientizar o jogador que aquilo é entretenimento, que aquilo não é uma fonte de riqueza, que aquilo é um passatempo, ponto. O segundo pilar, quando você já entra nas plataformas regulamentadas,
E aí, Ana e Thiago, é importante a gente destacar, porque hoje a gente vive um problema que nós temos muitos operadores sérios no país, mas a gente tem muito operador que não está tão comprometido, que está mais preocupado com lucro de curto prazo, com outras finalidades que não efetivamente provê um bom serviço de qualidade de entretenimento. Esses operadores que não estão comprometidos, eles não vão ter nada que eu estou falando aqui. Então, talvez alguém vai assistir e fale assim, nossa, mas eu nunca vi isso na minha plataforma de aposta. Porque sua plataforma de aposta possivelmente está na jurisdição, ou se estiver na jurisdição, que não tem essa proteção, que vai ser a proteção aqui do governo brasileiro, que foi uma proteção importada das melhores práticas europeias e americanas. Ponto. Então, a gente tem a questão do marketing. Quando você entrar numa plataforma regulamentada brasileira, você vai ter a possibilidade, a liberdade de fixar o seu limite de gasto diário, o seu limite de depósito, porque a gente tem o limite de apostas e limite de depósitos. A gente vai ter a possibilidade de colocar quantas horas você quer, ou minutos que você quer jogar por dia, por semana. Vai ter uma série de parametrizações que cada Limite de perda, né? Limites de perda. O sistema trava. Vai ter tudo isso. Então, você já consegue começar, a partir daí, uma consciência, você colocar seus altos limites, o que você pode e o que você não pode. Aí, de novo, a legislação brasileira, ela tem que ser saudada porque ela realmente primou pela liberdade. E ela está dando uma oportunidade, tanto para operadores quanto para apostadores, realmente fazer o que é certo porque é certo, não porque está mandando. Mesmo assim, isso não é suficiente, né? Que mesmo assim, às vezes as pessoas colocam ou não colocam, ou extrapolam. E o que a regulamentação prevê? O jogo online é um jogo altamente tecnológico. Até para fins de marketing, teve muita ferramenta que se desenvolveu. Todo operador tem um perfeito conhecimento, ou quase perfeito, de quem é o seu apostador. O que ele gosta de jogar, que horas que ele gosta de jogar, quanto que ele gosta de jogar. Por meio dos birôs de crédito que tem aqui no país, aqui o Brasil é muito único nisso, nosso sistema financeiro é muito avançado. A gente consegue ter um perfil muito próximo da realidade, da capacidade econômica daquele jogador. Então, eu consigo, com todos esses dados e mais uma série de ferramentas de inteligência artificial que a indústria já dispõe, que foram desenvolvidas para marketing inicialmente e agora aquela pau que dá em Chico da Francisco, né? Usa para mais, mas também usa para proteção. Eu também consigo traçar e ver a sua jornada crítica. Hoje tem alguns sistemas até um dos clientes que eu presto serviço, eles oferecem, na terceira aposta eu já sei totalmente seu perfil. Incrível. Eu já sei se você vai ser um viciado, eu já sei se você vai ser um VIP, eu já sei que jogo você gosta, como é que eu posso fazer uma experiência de marketing mais legal para você, de realmente você se divertir. Hoje tudo isso é possível. E não dá para usar isso só para o operador ganhar dinheiro, Exato. Né? Então tem que usar essa mesma ferramenta, bem como você disse, pau que dá em Chico, dá em Francisco, para proteger o apostador. E quando a gente fala proteger o apostador, isso é outra coisa importante. Não é o operador perder, é todo mundo ganhar. Isso. Sim. Né? Sim, perfeito. Então, e eu acho que a grande questão aqui é que para um ganhar, o outro não precisa perder. O operador, ele não deixa de ganhar dinheiro porque ele tem boas práticas de jogo responsável. Exato. Eu acho que outro dia a gente tava... Não lembro que fórum que a gente tava, que alguém brincou. Você sabe qual que é a margem que o cara que apostou a casa me dá? Nenhuma, porque a repercussão negativa que isso gera para minha marca. Sim. Amanhã, em todas as notícias falando, fulaninho apostou a casa da avó e perdeu tudo no jogo. Uma repercussão negativa tão grande que dos 100 e poucos mil reais que ele apostou, os 2 mil reais que ficaram no meu caixa, não vale, eu não quero, fica para você. Pois é. Por exemplo, vou dar até um exemplo com números. Uma pessoa que, vamos colocar, e esses casos acontecem por conta de operadores que não exercem a sua função de realmente proteger o seu consumidor e proteger o seu mercado. Um jogador, Ana, que gasta 50 mil reais, que é uma quantia muito alta, muita gente, realmente, a gente vê relatos, e não é mentira, a gente tem que reconhecer para a gente ver onde está o problema, até para saber como endereçar esse problema. 50 mil reais. O nosso retorno ao apostador, que é o tal do RTP, é 95. Então, desses 50 mil reais, sobrou para casa R$ 2.500. R$ 2.500 fez a casa mais rica? Não fez. Por quê? Essa um grande diferença... operador não, né? Um bom operador não. Não fez, entendeu? Alguma coisa assim. Aí os vídeos, mas para onde foi o resto do dinheiro? Olha, o resto do dinheiro retorna como prêmio. Porque, na verdade, a remuneração da casa é uma comissão. É uma comissão em cima daquele dinheiro que entra e ela tem uma obrigação adicional de cobrir quando não tiver dinheiro suficiente. Mas a lógica do sistema é os próprios jogadores se autoalimentarem com os prêmios, como é nas loterias, como é em tudo. Inclusive, então, isso é um bom ponto, porque... Né? Tem, pela regulamentação hoje, uma obrigação de as casas de aposta, elas terem uma reserva financeira, né? Exato. Então, se de repente todo mundo ganha, a casa não quebra, né? Exato. Então, hoje, isso não existe. Se der uma zebra, de repente, o
o Vasco ganhar... Desculpa, brincadeira. a casa não vai quebrar se todo mundo apostar que o Vasco ganhou e de repente você gera uma perda incalculável para casa. É claro que com as ferramentas e mecanismos de controle e outros que eles têm desenvolvidos, dificilmente isso vai acontecer. Isso é outra questão. Você ter um monitoramento de até quanto a casa pode receber de aposta, né? Que são as tais das gestões de liquidez. Proteger a casa também é proteger o apostador, porque se você não tem garantia de que essa casa de aposta ela tem o fundo para te pagar, você tá colocando dinheiro num buraco sem fundo que você não sabe se um dia você vai ter de volta. Então, essa questão de monitoramento de RTP e monitoramento de liquidez também é uma forma que o governo... Também é uma forma que o governo encontrou de proteger o apostador via... uma regulamentação clara da casa de aposta. Não, você foi perfeita, Ana. Que uma coisa até que o nosso secretário fala muito, que a regulamentação brasileira ela subiu muito o sarrafo. Sim. E o que é subir o sarrafo? Eu adoro quando ele fala isso. Eu adoro também. Que realmente está exigindo liquidez e estrutura e condições financeiras para estar nesse mercado, porque é um mercado complexo. Complexo porque você está mexendo com vidas, você está mexendo com sistemas, você está mexendo com dados sensíveis, você tem os dados bancários, você tem o CPF, você tem tudo, né? Pessoais, enfim. Sim. É uma atividade que ela tem as suas complexidades. Você não quer que eu falasse essas palavras, mas eu estou falando. Não, ótimo, pode falar se você quiser. Tem tudo isso e realmente não é... Para você conseguir cumprir todos os requisitos de compliance e de controle, você tem que ter uma estrutura. E parte do jogo responsável que você falou, você ter realmente operadores capazes de arcar com os custos, que não é barato. Você manter um sistema de gestão, por mais que a gente brincou aqui que também se usa para o marketing, não é algo essencial para um operador e não é essencial para a operação funcionar. É realmente um plus a mais, é um detalhe, é um conhecimento melhor do seu negócio que exige um investimento financeiro. Não, eu ia perguntar aqui, nessa linha ainda de ter essas ferramentas de monitoramento do perfil do apostador, existe um boato de que em algum momento o governo vai centralizar esses dados. Por que é importante as casas de apostas compartilharem com o governo esses dados? Porque hoje, por exemplo, vamos supor que tem 5 casas de aposta no país. Você foi mapeado por uma delas como jogador compulsivo. Sim. Ou alguma coisa do gênero. Mas você tem outras 4 que não praticam as mesmas... não têm os mesmos critérios de controle de jogo responsável. E você pode simplesmente sair da casa 1 e jogar nas casas 2, 3, 4 e 5. Então, existe um boato de que em algum momento o governo vai ter que centralizar esses dados, essas informações. Porque não adianta você ser excluído da casa da Ana e apostar na casa da outra Ana. Da outra Ana, exato. Na verdade, a gente teve uma notícia muito boa, que o governo está... Hoje o governo, do jeito que está o sistema de gestão deles, já tem o CPF de todo mundo, mas ele não tem essa sofisticação de fazer os cruzamentos. O que nos foi passado pelo regulador, que eles já estão trabalhando com o SERPRO, que é quem está desenvolvendo o sistema, para poder ter essa questão da centralização dos que têm transtorno de jogo. Nesse primeiro momento, vão ser aqueles que vão solicitar a autoexclusão. Que daí todo mundo... Eu solicito a autoexclusão na minha plataforma, eu começo a jogar nas suas, que quem está realmente no vício... A autoexclusão é quando o jogador pede para sair. O próprio jogador pede para sair. Então, esse primeiro step, que é uma coisa que todas as plataformas vão ter essa funcionalidade, do próprio jogador poder entrar e pedir, olha, eu realmente quero ser excluído. Quando você tem algum momento de lucidez, você coloca lá, quero ser excluído. Então, esse do autoexclusão, já parece que eles já estão desenvolvendo. A questão da identificação pela casa... do perfil realmente de transtorno, talvez venha em seguida, porque isso é mais subjetivo. Sim. Porque é uma análise, mas a sua casa, isso é uma coisa que ficou muito bem colocada nas portarias, a gente vai conseguir fazer esse gerenciamento de risco do jogador e conseguir realmente limitar a capacidade dele na própria plataforma. Sim. Tem algumas soluções de inteligência artificial hoje no mercado, entre elas a BetBuddy, a Mindway também tem uma, que eles conseguem... Pode falar a marca? Pode fazer merchan? Pode fazer merchan? Pode, gente. Produção, pode fazer? Pode, não tem problema. A gente tem compromisso com a verdade. Muito bem, muito bem. Então, que a gente tem que falar quem faz direito, a gente tem que fazer propaganda e de graça, que eu não tenho nem comissão, tá? Tô falando aqui. Falando porque propaganda de quem faz direito, a gente topa. É verdade.
Advogada. É isso que eu tava pensando. Mas, enfim, aí tem esses sistemas que, assim, eles começam a ver seu perfil, começam a ver que você tá entrando naquela paranoia. Ele fala, manda uma mensagem, oi, você não quer parar de tomar um café? Tá São tudo os bem? tais dos reality checks, né? Exatamente. Check de realidade. Isso. E tá vivo? Tá por aí vivo, ainda? tá ok. É Mas vai você ser o mesmo. contrário. Sim. Eu cantando, você não tá ok, faz uma brincadeirinha, aí vai ser cada casa, como é que ela vai conseguir ter essa experiência do usuário bacana, de como é que você vai ser, até que chega um ponto crítico que a própria casa se desliga. Sim. Porque nem todo mundo vai colocar realmente um perfil de após limites compatível. Até a questão que o mercado chama de affordability, né? Que é a tal da verificação da capacidade econômica do usuário. Eu prometi que a gente não ia usar palavras muito complexas, mas tá complicado. eu acredito na capacidade do nosso público. Isso. Saber se você dá conta de pagar a aposta que você está fazendo. Exato. Isso, você banca esse dinheiro, vem da onde, né? Exato. Tá saindo de que bueiro. E segundo, você tá alinhado com primeiro, de onde vem esse dinheiro? Sim. Segundo, se ele está alinhado com a sua média de renda, né? Com o dinheiro que você ganha todo mês. Porque você não pode ganhar um salário mínimo e estar apostando 5 mil reais. Tem alguma coisa errada. Ou você está se endividando. Ou você está lavando. Ou você está lavando. E as duas não é o que se quer na indústria. E é exatamente isso que a gente quer extirpar. Exato. E eu tô ouvindo vocês, né? Aqui, eu tô muito mais curioso do que especialista, embora eu esteja na Sorte Online e a gente tenha lá todo um trabalho, mas eu tô fazendo aqui o papel do curioso. Veja se eu entendi. O jogo responsável não tem a ver nem só com o jogador, nem só com a indústria, nem só com o governo. O jogo responsável é uma responsabilidade de um ecossistema. É quando um mercado inteiro se junta para fazer com que aquele serviço, com que aquela prática seja saudável, seja sustentável para todo mundo. Ninguém precisa perder para alguém ganhar. A gente tem ferramenta para fazer isso acontecer e a gente tem na legislação brasileira um excelente exemplo de como fazer. Olha, Thiago, adorei a sua frase. O jogo responsável é você internalizar que não tem que alguém perder para alguém ganhar. Tô parecendo a Dilma, né? Vai todo mundo ganhar. Mas é muito isso, é muito isso. Porque, assim, quem tá jogando não tá perdendo dinheiro. Ele tá passando o seu tempo, ele tá se distraindo, ele tá se divertindo. Essa é uma questão que as pessoas têm que ter na cabeça. Muita gente tem preconceito com o jogo. Eu também não jogo. Mas eu defendo a liberdade de quem quiser jogar. Eu também não gosto de montanha-russa. Tem gente que gosta de ir, que eu não faço menor... Eu adoro. Não, montanha, você fica 3 horas numa fila, pegando sol, pegando tudo pra 50 segundos de quase morrer. Podendo morrer também e achar legal. E pagar caro, né? Que não é barato. Então, Mas é uma liberdade de escolha. Você quer se distrair com isso, é o seu direito. As pessoas querem realmente jogar e as pessoas se distraem, se divertem. Eu acho que desde que seja feito de uma forma saudável, ou seja, que não comprometa tanto a integridade emocional quanto financeira do apostador, acho que faz todo sentido. Acho que é uma liberdade, é um exercício de ser humano, no final das contas. E é exatamente o que você falou. Ninguém precisa ganhar muito, ninguém precisa ser destruído para que alguém ganhe. As pessoas têm que se divertir, tem que ter um ganha-ganha numa prestação clara, transparente e saudável, né? Que legal. Eu só ia complementar aqui. Não é porque o apostador tem o direito de exercer essa liberdade de aposta que a casa de aposta pode explorar esse direito dele, de exercer esse direito sem limites. Então, que é o que no direito a gente chama a teoria do abuso de direito, né? Teoria do abuso de direito. Não é porque você tem direito que você pode usar, você pode fazer o que quiser com ele. Dentro do seu direito, né? Exatamente. Você sabe de onde surgiu essa história? Não, me Vou conta. contar. Na época de faculdade, né? Eu achei interessantíssimo. Diz que lá em Paris, o pessoal gostava de fazer balão, né? Dos balões, o balonismo, né? Tá. E tinha um determinado vizinho de um cara que fazia balão que ele odiava isso. O que ele fez? Ele fez cercas enormes, pontiagudas. Toda vez que o balão do vizinho passava, ele furava. E o vizinho, eu tenho o direito de soltar balão, mas eu tô na minha casa, eu faço o que eu quero, é meu direito de propriedade. Falou isso que não. Você não pode exercer o seu direito de propriedade de uma forma sem nenhum benefício para você, simplesmente, sem nenhum benefício, essencial a você, simplesmente prejudicar o outro. Incrível. Que é exatamente isso, né? Não é porque eu posso que eu vou fazer na sua plena intensidade, que não tem limite. Que aí entra aquela questão do respeito, né? Que a gente estava conversando também. E aí, Ana, aqui de novo no meu papel de curioso, né? A gente
tá falando de tudo isso, de tão importante, desse papel do governo, desse papel do apostador, desse papel do mercado, e dessa legislação tão bem feita, com essas práticas tão organizadas, isso sendo uma pauta tão relevante para quem tá dentro do mercado e quem tá vivendo, né? Eu faço parte de uma empresa que tá nesse processo e a gente tá super empenhado de acompanhar, entender e tudo. A iGaming, a Amigo, tantas coisas legais acontecendo no mercado. Ao que você acha que se deve esse burburinho todo que aconteceu, né, que a gente está vendo nos últimos tempos? Quase que uma polarização até, né? Uma vilanização das apostas. Ao mesmo tempo, essa discussão do jogo responsável tão relevante. Me conta a tua impressão disso tudo. Olha, aí a gente tem que ser bem direto, viu, Thiago? Infelizmente, a gente ficou 6 anos com o mercado cinza. Por que cinza? Porque era legalizado, mas não era regulamentado. Em 6 anos, sem regulamentação, sem controle, a indústria, muitos operadores têm boas práticas, tratam bem. E, em regra, são os operadores que têm mais clientes também, porque realmente tem uma experiência melhor, tem um respeito com o seu apostador. Por outro lado, também se propiciou a entrada de qualquer tipo de operador. Hoje, a indústria que quer a regulamentação, em verdade, assim, é muito triste falar isso, né, Ana? É a minoria. Todo mundo sabe que tem mais de 3 mil marcas operando no país. Só 114 apareceram para o governo. E as outras 2.500? É menos de 10%. É menos de 10%. Sim. Uma frase que eu gosto muito, que o Regis Dudena recentemente falou em uma entrevista está na hora de separarmos o joio do trigo. Exato. Quem é casa de aposta? Quem é criminoso, quem é aventureiro. São categorias distintas, são esferas, são universos diferentes. E o setor, nesse sentido, assim, a gente tem que ser claro. Tem aqui, a gente brinca, né? As bets do bem e as bets que não são do bem. Isso é fato. E que separar o joio do trigo é fundamental. E o setor, a indústria que quer regulamentação, a indústria que deu a cara a tapa, que apresentou mais de 150 documentos. Acho que as pessoas não sabem. Cada empresa foram 150 documentos. Cada documento com uma média, né, Ana, de 5 a 10 páginas. Cada empresa, a gente está falando, foram 1.200 páginas de documentos para fazer o upload no site do governo, certificado, verificado, consularizado, notarizado, com tudo, com nome, com CPF. Assinatura. A gente teve aí 100 operadores que realmente colocaram a cara a tapa e skin the game, né? Falar assim, tô aqui, sou eu e eu tô aqui porque eu quero fazer direito, eu quero cumprir as regras. E pagar uma licença que não é barata. Que é a mais cara do mundo, né? É a mais cara do mundo. Então, ganhar dinheiro todo mundo quer, né? Eu tô curioso pra falar sobre isso, inclusive, né? Porque à medida em que você fala dessas paixões e da necessidade de fato de regulamentar, tem um processo para isso, né? Então, o governo regulamentou, a lei foi votada no dia 31 de dezembro, 30 ou 31 de dezembro do ano passado, se não me falha a memória. Foi sancionado dia 29, mas eu lembro que eu só curti meu Réveillon quando saiu a publicação na sessão extraordinária do Diário Oficial. De sábado. Num sábado, eu lembro. E aí, depois, a gente teve o lançamento de todas as portarias que iam dizendo como essa lei ia operar, e aí, basicamente, o processo aí me ajuda. A gente tem 30 milhões de reais, mais 5 milhões de reais de reserva financeira. É o mínimo, a gente tem que ter isso. Fora isso, um monte de documentos, né? Esses milhões aí que você falou, que vão provando que aquela empresa tem uma pessoa, existem pessoas por detrás, que essa empresa está no Brasil, que ela emprega no Brasil, que o dinheiro circula no Brasil. Que ela está no Brasil para ser responsabilizada no Brasil, responder perante as autoridades competentes. Que ela deixa 20% dos lucros dela no Brasil. Exatamente. É isso, né? É movimentando o mercado. E aí, tudo isso tem uma auditoria para o governo dizer se sim ou se não. Exatamente. E o mais importante, até a gente tem que falar de tigrinho, né? Temos que falar de tigrinho aqui. Um dos principais documentos que a gente tem que apresentar é a certificação do sistema. O que é essa certificação do sistema? Que eu realmente estou oferecendo para a população, nos casos dos jogos online, um sistema que ele realmente é íntegro, ou seja, que eu não estou manipulando o resultado, e, ao mesmo tempo, no caso das apostas esportivas, que eu estou oferecendo um sistema que ele realmente honra com aquilo que você colocou. Eu não altero a sua aposta depois, eu não falo que não entrou. Eu realmente, se você colocou a aposta, você clicou, eu sou obrigado a honrar. Não é porque a odds mudou e se você vê muita aposta esportiva que eu não vou receber, deu bug e não recebi.
recebi. Não. Você é obrigado a honrar e dentro das ferramentas que você bem falou, Ana, de gestão de gerenciamento, você vai continuar oferecendo ou não. Voltando aqui para a questão do jogo online de Tigrinho. Qual que é o grande problema do Tigrinho? O Tigrinho em si, ele é de agora não vou lembrar o nome, é de um provedor sério, que é certificado. Ele tem realmente o RG íntegro, tá? O Tigrinho verdadeiro. A gente tem que tomar muito cuidado que tem os fake tigrinhos. Exato, os né? fake tigrinhos. Os aproveitadores. Que emulam o front-end, né? Você acha que tá jogando tigrinho, mas não. Parece o tigrinho. Se movimenta como tigrinho, mas não é tigrinho. Então, aí esses aqui, inclusive, na nossa certificação de jogo online, um dos testes que é feito é ver se não tem algum algoritmo malicioso. Ok. O que é esse algoritmo malicioso? Que muita gente conversa. É quando você conversa com as pessoas em festa de família, o pessoal fala, nossa, eu entrei, ganhei, de repente perdi. Aí quando eu ia sair, eu ganhei de novo. Por quê? Novamente, é um jogo que não é íntegro, que não respeita a obrigatoriedade e a aleatoriedade do resultado e que ele vai manipulando para te viciar. Que quando que o ser humano, a cabeça do ser humano é assim, você tem uma experiência muito boa, você fixa aquela experiência. Você quer mais, tem a ver quer com mais. um ciclo de dopamina, não é? Exato, tudo isso. E isso é o quê? São jogos que não são íntegros, são jogos que não são certificados. A gente aqui no Brasil está com os 5 melhores laboratórios do mundo, se credenciaram perante a jurisdição brasileira para fazer essa certificação. E assim, uma coisa que vai ser muito importante, o governo está fazendo, as associações, né, a iGame, a NJL, estão se organizando para fazer também, a MIG faz bastante, né? A gente está se organizando para ter essa campanha de esclarecimento para a população que mercado regulamentado é mercado seguro. É mercado seguro. A gente aqui, infelizmente, como aqui demorou, a gente não vai ser o primeiro no mundo a ter o bet.br, porque a Argentina lançou o bet.ar no começo do ano. Se não for bet.br, não é legal. Isso é muito importante. Que é como distinguir os operadores sérios dos aventureiros ou criminosos. A partir de 1º de janeiro, com o domínio bet.br. Vai ter o sorteonline.bet.br, bet365.bet.br. Até lá, o governo ele deu um prazo, depois da portaria que saiu essa semana, até agora o final do mês, para todo mundo encaminhar a sua carta, declarando quais são as marcas que você vai operar, porque cada licença te dá direito a operar até 3. Você encaminha essas marcas e ele vai publicar uma lista oficial das marcas que estão, sim, em processo de adequação, que estão, sim, em processo de querer realmente cumprir todas as obrigações do direito brasileiro. Inclusive, a iGaming lançou uma campanha bem bacana. Todos os operadores que são associados à iGaming, que estão no período de transição, ou seja, quem pode, de acordo com as regras estabelecidas pelo governo federal, quem pode operar sem licença até 1º de janeiro, vai ter o selo que vai aparecer aqui na tela. Como ideia boa se copia, a NJL vai fazer a mesma coisa. É isso, Ótimo. Mas eu acho que uma coisa importante que a gente esquece às vezes é que a população, historicamente, e aí que eu me incluo, às vezes a gente tem mania de falar que tudo é culpa do governo, o operador também tem que se posicionar. As associações têm que se posicionar. Existe uma coisa que se chama autorregulação. É claro que a autorregulação ela nunca pode se sobrepor à regulamentação, à regulação, às leis, à normatização existente. Mas os próprios operadores, como você sempre diz, têm que se fiscalizar. Sim. A gente tem que compartilhar um pouco dessa responsabilidade do governo. Então, esse selo da iGaming, esse selo da ANJL, ele não é para passar pano para quem está operando sem licença. Ele é para dizer... Esses operadores, eles são sérios, eles estão comprometidos e em 1º de janeiro eles terão licença. A menos que o governo, né? Não dê a licença. Não dê a A menos que você não cumpra todos aqueles requisitos, mas eles estão tentando buscar, cumprir os requisitos. E aí, eu queria... Um pouquinho antes, enquanto a gente estava se preparando, você falou uma coisa que eu achei muito legal e eu precisava... A gente tem que ter isso registrado. Já que a gente se encaminhando para o final da nossa conversa... você falou do isomorfismo, né? E desse fenômeno que é o mercado, o ecossistema se autorregulando para um determinado propósito. Eu vou até falar que eu tinha proibido a Ana de usar a palavra jurídica, que a gente ia deixar o AB na porta, mas a gente já não conseguiu. Mas isso foi incrível. Eu sou fã do isomorfismo mimético. Porque exato. aqui o que a gente está falando, basicamente, são de
de fenômenos que fazem com que o mercado se regulamente. E é o que a gente está vendo. Os selos, as associações, a conversa de qualidade, o conteúdo bem feito. Eu acho que é isso, né? Isso nasce desse movimento que você vai explicar agora pra gente que isomorfismo não é uma coisa que você compra na farmácia. Isomorfismo, né? Iso, radical, né? Vem de igual, morfismo de forma. Então, uma forma igual. Como é que a gente homogeneiza as boas práticas? Assim, aí na teoria das empresas, na teoria das organizações, você identificou 3 formas de você conseguir incentivar um mercado, uns agentes econômicos, já que a gente já abriu mão do... Já que a gente pegou o AB de volta, né? A gente abriu os agentes econômicos de padronizarem as suas práticas, né? Uma é, como a Ana bem falou, é o isomorfismo mimético. É você imitar quem é o líder, quem é o melhor, aquele que é um exemplo para a indústria, um exemplo para o setor. Boas práticas sempre existem. É uma opção de cada um seguir ou não. Como é uma opção e é ser humano, né? Às vezes o ser humano, se não for clara a regra, ele, às vezes, só porque é correto, ele já faz. Outro só tem que ter a regra para ser correto, para cumprir. Outro pode ser correto, socialmente aceito como correto. Ter uma regra para fazer e mesmo assim não faz. Aí entra o papel do Estado, que a gente tem aqui o isomorfismo mimético, regulatório e coercitivo. O coercitivo é efetivamente quando você agrega uma capacidade, no Estado, no caso, de realmente colocar uma pena para quem não cumprir aquela regra. Essa última fase, essa última forma de induzir um comportamento é a mais agressiva. É a que realmente restringe a sua liberdade, então ela deve ser utilizada com controle e parcimônia. Hoje a regulamentação no Brasil está muito moderna. Algumas regulamentações do mundo são muito carregadas aqui na sanção, acabam punindo operadores que querem estar à luz do dia e levando operadores para o mercado ilegal e que levam apostadores para o mercado ilegal. Então, esse equilíbrio é muito importante. Aí, uma coisa que eu acho da regulamentação aqui brasileira, a gente tem boas práticas e, como a Ana falou, a gente, como associação, a gente tem que fomentar que os nossos associados, e entre associações e os operadores em si, por si só, já façam o que é correto. Já adotem o que é correto. Um caindo, cai todo mundo. Não precisa esperar o governo dizer o que é certo. Exato, vai lá e faça. Exato. Às vezes é um que realmente fugiu da curva. Tá todo mundo aqui investindo em inteligência artificial, investindo em controle, investindo em realmente conhecer o seu cliente, em proteger, em serviços de apoio. Tá 90% fazendo correto. Aquele 10% que vai para a Globo. Exatamente. É isso. Entendeu? E esses 10% destroem a indústria. Sim. A indústria no Brasil do jogo já foi extinta 2 vezes, né? Sim. Em 46, na época dos cassinos, quando os cassinos físicos, quando foram banidos. Montserrat, já fui lá. Imagina como podia ser super chique, você tá lá no cassino, todo mundo bem vestido. Subindo de bondinho. Ai. Era uma experience, né? E depois, em 2004, com os bingos. Por conta de alguns que realmente abusaram, todo mundo paga. Aí volta a questão do abuso de direito, né? Sim. Qual que é o limite ou não? Então, eu acho, Ana, que a grande mensagem que a gente tem que passar, e eu acho que o Thiago colocou muito bem, é que jogo responsável é uma preocupação do ecossistema. É uma preocupação que vem desde a forma como você é feito o marketing, desde a forma como a sua plataforma se apresenta para o jogador, desde a forma que o jogador interage com a sua plataforma e, finalmente, como é que o governo supervisiona tudo isso. De uma forma efetivamente incentivar os bons comportamentos, realmente proteger quem precisa ser protegido e possibilitar que a gente consiga regulamentar e nacionalizar esse mercado que já está aí a pleno vapor há mais de 6 anos no país, né? Eu ia, para encerrar, né, ia falar... Ana, qual é a sua mensagem? Já Mas fiz. depois dessa, a gente não tem o que falar. Eu quero te Perfeito. agradecer muito. De novo, eu tô aqui no papel de curioso e, nossa, eu aprendi muito, muito relevante o debate mesmo. É muito legal... Enfim, aprender com a tua experiência, você que está tão envolvida nesse tema e conseguir entender um pouco melhor do que é esse mercado, de que responsabilidade é. Jogo responsável, mas é responsabilidade de quem, né? Responsável é o quê? Assim, incrível. Vamos juntos, né? Vamos continuar nessa toada de entender o que é o mercado, de se apropriar desse isomorfismo para fazer com que a gente continue tendo um mercado seguro, um mercado próspero, um mercado regulado. E que o debate seja sempre esse, né? Em torno da liberdade, em torno do que é saudável e do que é sustentável. Incrível, nossa, eu poderia continuar, tá? Foi muito, muito legal. Uma honra ter você com a gente. Você
Modesta, mas eu quero dizer, gente, a Ana é uma das maiores autoridades no país no tema. Então, pra gente é incrível ter você nesse debate com a gente. Muito, muito obrigado. Muito obrigada, Thiago. Obrigada, Ana, pela oportunidade, eu sou viu? sua fã, você sabe, desde sempre. Eu perguntei se eu podia ser estagiária dela, ela não quis, gente. Você pode me dar um autógrafo? Fazer constar aqui a minha indignação, que ela me rejeitou e ainda assim eu tô aqui, mas continuo fã dela. Então, Ana, do que eu entendi, o jogo responsável é a união do marketing responsável, do autocontrole pelo próprio apostador, para ele poder, dentro do limite da consciência dele, se autorregular, a proteção pelo próprio operador, por meio das ferramentas que ele dispõe e que ele disponibiliza para o apostador, e, por último, o governo fiscalizando tudo isso para ver se está todo mundo andando na linha. Perfeito, Ana. Perfeito, perfeito. É o jogador saber e ter acesso a ferramentas para se limitar, é o operador ter a consciência que realmente tem que monitorar e cuidar do seu consumidor, e o governo apoiando todo esse processo para realmente ajudar e fomentar a separação, como o secretário Regis bem falou, do joio e do trigo. Eu acho que foi isso. Yeah.